Padaria Nossa Senhora do Rosário, especializada em pão artesanal. Há 35 anos servimos pão fresco todos os dias. Aos sábados fazemos pizzas e bifanas. Temos grande variedade de pastelaria. Venha experimentar. 514-843-6668. Venha fazer uma visita na rua Saint-Hubert, na melhor casa de natas do Quebec. Intermarché Universal, há 50 anos no centro da comunidade. Grande frescura de frutas e legumes, especialista no corte de carne, enchidos da casa, queijos de Portugal, o maior supermercado português no Quebec e mais completo em produtos portugueses. Intermarché Universal, ao serviço dos portugueses desde 1968, situado na Montreal e Canto com o Colonial. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Olá a todos, estamos na Praça do Imigrante. É um lugar identificativo, de sentimento, de todos aqueles que são pertença entre os Açores e o Canadá. Foi há 70 anos que a imigração chegou ao Canadá. Por tal facto, viemos colher testemunhos de famílias em São Miguel e na Terceira. Olá a todos, histórias de vidas marcantes, continuamos a dar relevo à chegada dos portugueses ao Canadá. Hoje no seio, esta é a família, o exemplo de vida da sua Dona Cristina Silva. O meu nome é Cristina Silva, nasci em São Jorge e vim para o Canadá em 1965. Partes, meu irmão, para longe do teu país. Ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Para trás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança, passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante, com os filhos pela mão, de olhos de rastros de lágrimas. Lá vai, já lá vai o imigrante. Lá vai para terras tão distantes. Lá vai, já lá vai o imigrante. Sra. Dona Cristina, obrigada de nos acolher no seu conforto. Hoje gostaríamos de saber um bocadinho da sua história de vida no Canadá. Então, é natural de São Jorge. Sim, nasci em São Jorge, mas é verdade que vivi muitos anos em Angra e depois vim de Angra para o Canadá, mas a realidade é que nasci em São Jorge. E a senhora chegou em que dia? Eu cheguei no dia 5 de abril de 1965. Estava frio ainda? Sim, havia neve em abril e fazia muito frio. Logo a seguir havia uns dias de muito sol, mas muito frios. Senti muito, somente mesmo a chegar, quando
vi do avião as casas todas escuras. Isso foi muito impressionante para mim. Vinha de Angra, ao São Jorge, as casas são todas branquinhas, portanto isso impressionou-me muito. Esta escuridão, para começar, eu fiquei muito impressionada, mas a minha irmã, coitadinha, recebeu muito bem e pronto, eu habituei-me devagarinho. Segundo está-me a dizer, veio para a casa da sua irmã. Sim, a minha irmã Alda, a mãe do meu sobrinho Jacques. Ela tinha vindo na imigração em maio, mas eu creio que 50 e pouco, creio que 58, numa imigração que veio muita gente e ela veio mais o marido e o filho. Uhum. Ele era pequenino, tinha 7 ou 8 anos. A senhora então chega cá e é acolhida na sua Casa da minha irmã. E vai fazer o quê, a sua Dona Cristina? Querida, quando eu cheguei, dirigi-me à imigração. Logo nos implicaram com a COFI, cursos de francês, inglês, sim senhora. E eu mesmo trabalhei um pouco com essa gente. Depois, logo fui convidada por a imigração para fazer parte da Garderie Notre-Dame dos Pequeninos, com um projeto de 50 crianças. A Garderie tinha 135, na Rua Laurier, eram as Sœurs Franciscaines de Marie. E acolhiam, então a imigração queria ajudar os imigrantes. Não havia nada, não havia garderies, não havia nada. E esta garderia é a primeira de língua francesa do Quebec. Foi em 1914, fundada na Rua Santa Catarina, as Franciscanas de Maria. E é curioso que um dia tentaram dar-me a garderie, toda a gente aceitou, o Ministério das Affaires Sociais, só a Vila de Montréal não. Porque naquele tempo era a guerra e as irmãs tinham um permite para pedirem às pessoas, eram benfeitores que se chamavam esse momento, e portanto elas tinham um permite como religiosas e eles não autorizaram que um leigo pudesse usar esse permite. E foi por isso, foi por isso que a garderia acabou por fechar em 1990. O dia 31 de agosto de 1990, as irmãs fizeram uma residência para as irmãs e não sei se para pessoas também de outras, mas a garderia fechou. Uhum. E então a senhora começa-se a envolver também em algumas atividades da comunidade? Isso então logo que cheguei. Eu cheguei em abril e já em dezembro estava implicada na comunidade. Sabe que houve uma imigração muito pobre entre 68 e 74. Era uma pobreza horrorosa. Os irmãos chamavam irmãos, coitados, mas com dinheiro emprestado, não os podiam manter, e isso foi uma coisa muito grave. Eu logo me impliquei na São Vicente de Paulo. Primeiro comecei com a Santa Cruz, nem existia ainda na Santa Cruz. Era na capelinha do Hotel Dieu, a fundação da São Vicente de Paulo, senhores que já faleceram, lembro-me do senhor Almeida, um outro senhor Paulo da Silva, muito bem, um Vítor Serpa, várias pessoas. E foi aí impliquei-me com esses senhores. Ainda com o senhor padre, como é que se chamava, o que fundou a comunidade portuguesa, Padre Leblanc, o senhor Padre Leblanc. Depois é que apareceu a Santa Cruz, o senhor Padre Fatela, mas antes as missas eram no Hotel Dieu, ou havia ali na Sherbrooke umas irmãs, e era a Capela do Bom Pastor. E nós tínhamos missa lá, para os portugueses, às 11 horas. Aos domingos? Aos domingos, sim. Muito bem. Olha, e a senhora, como estava envolvida com as irmãs,
onde elas tinham essa garderia, ou melhor, o colégio para crianças? Não, nessa altura, quando eu cheguei, não as conhecia. Conheci mais tarde através da imigração. Foi mesmo a imigração que me convidou a ir encontrar as irmãs com a Madame Boisvert. Nós fomos encontrar, saber se as irmãs aceitariam. E eu seria a responsável do programa e, aliás, tradutora, porque nessa altura os pais, coitados, tinham muitas dificuldades, não falavam. E depois a imigração deu-me um posto que eu teria que acompanhar, dava a subvenção à garderia, e eu tinha um bom ordenado, mas tinha que acompanhar algumas vezes pessoas aos hospitais, porque naquela altura era muito difícil. Eu lembro-me que uma vez me chamaram à imigração, era o ministro de Cultura, esse momento lá, e era para me dizer que tinham tido uma carta de um hospital em que acusava a imigração porque uma senhora estava grávida e a tradutora da senhora tinha sido uma criança de 6 anos. Portanto, eles acusavam a imigração disso, que não protegiam os imigrantes, e é verdade, esses imigrantes sofreram muito ao começo, muito. Não se ocupavam muito deles, é verdade. Mas havia as pessoas, os maridos trabalhavam a noite inteira, coitados, ganhavam $2 a hora, e as mulheres trabalhavam de dia na fábrica. Conclusão, o homem, coitado, ficava em casa, guardava as crianças, dormia pouco, e a senhora trabalhava de dia. E normalmente o casal encontrava-se ao sábado e ao domingo, porque ela saía para ir para Chabanel às 5:30 da manhã, o senhor chegava à casa às 7. Ela deixava as criancinhas a dormir, mas isso era um perigo. Nessa altura haviam ali fogos na de Bouillon colonial, era um perigo deixar as crianças sós. E então, várias queixas à imigração, um deles era um professor chamado José, e morava ali, perto da São Lourenço, na Rua Bague. Esse senhor era professor e ele acusou várias vezes a imigração do tratamento que davam aos imigrantes. E ele mexeu um bocadinho com isso. Depois o senhor Paulo Silva também entrou, chegou, mas ele chegou mais tarde que eu. Ele implicou-se altamente. Aí já foi na Santa Cruz, já estava a Conferência de São Vicente na Santa Cruz. E trabalhámos muito. Ajudava-se os pobres, tinham muita necessidade. E tínhamos uns comerciantes muito gentis, alguns deles colaboravam connosco. Nós dávamos o cheque à pessoa, porque tudo se fazia com cheques, não era nada dinheiro, tudo se passava legalmente. O dinheiro era depositado na caixa, nós tínhamos um livret de cheques, coitados, naquela altura eram $10 cada cheque, mas naquela altura $10 ainda dava um bocadinho. Mas tínhamos, por exemplo, comerciantes maravilhosos, por exemplo, digamos, o Universal. Lembro-me de um senhor Ramiro, ajudavam muito, o senhor Júlio Soares, uma Júlia, uma filha do senhor Júlio Soares, era maravilhosa essa senhora. Até me dizia que mandasse os pobres lá, à quarta à tarde, porque haviam frutas que ainda estavam boas, mas que já não iam vender-se, e então davam frutas, davam legumes, houve gente muito boa que ajudou-nos para ajudar a comunidade. Mas lembro-me especialmente essas duas casas, o senhor Júlio Soares e o Universal, um senhor chamado Ramiro, nunca mais me esqueci o nome dele. Era um homem muito bom, davam muito, por Natal dava ali 30 galinhas, davam, suponhamos, 15 ou 20 sacos de açúcar. Essa gente ajudou, colaborava, sentia a necessidade do pobre. A senhora via muita necessidade no seu geral, não diria só a comunidade portuguesa, mas a comunidade quebequense, a comunidade também anglofone, porque isto era um problema mundial. Até isso espantou muito, foi, por exemplo, na Garderie Notre Dame dos Pequeninos, que teve vários nomes, Saint Enfant Jesus, deram-lhe vários nomes.
impressionou-me muito os quebequenses. Sei que as pessoas, a maior parte, não sabiam ler, nem sabiam assinar. Pessoas com 30 e poucos anos. Também havia uma pobreza, sim, também havia pobreza. Mas essa gente era muito seguida por o BS. Essa gente tinha direito ao BS. Era pobre, tinham muitas dificuldades, mas tinham... Os nossos portugueses era diferente, porque ninguém podia ser ajudado. Ninguém. Só depois eu fui convidada para o Conselho Central da São Vicente de Paulo de Montreal, em 1980, e aí então foi uma grande ajuda. O São Vicente de Paulo, na 30, na Rua Champlain, tem um ateliê que recebe todos os dons, fogões, frigoríficos, móveis, tudo. E eles tinham um programa com o Federal que os prisioneiros que sabiam trabalhar vinham das 9 da manhã às 5 da tarde. Um caminhão vinha trazê-los, acompanhados pela polícia, e vinha buscá-los. E nós responsabilizávamos por dia. Havia uma certa surveillance. Eles trabalhavam, alguns sabiam arranjar frigoríficos, o fogão, outros eram carpinteiros, arranjavam móveis, e isso era muito bom. Dava-se às pessoas, era dado o que nós dávamos, dava-se às pessoas, havia roupa, havia móveis, e havia até um caminhão que ia livre os móveis que dávamos às pessoas que não podiam trazê-los. Chamava-se Federico Ozanam. Ainda há um caminhão que faz distribuição. Exato. Havia muitas roupas, havia muito bem organizado o Central, mas o Central é preciso ver que administrava 2 e 3 milhões por ano, porque havia gente muito rica que deixava ao São Vicente de Paulo, ao Conselho Central. Nós tínhamos uma secretária, tínhamos um diretor diário, tínhamos a Marie Paul, responsável desse magazine, e nós éramos 5 ou mais, talvez 7 no Conselho Central. Era o diretor, era a subdiretora, era o senhor Boyer, o diretor, a diretora adjunta era a Colette Julien, e depois eu era diretora, a Pierrette Masson era diretora, o Monsieur Couture era diretor e tesourier, como é que ele se chamava? O Claude Roy também era diretor. Tínhamos vários senhores diretores e nós tínhamos reuniões mensuais, cada mês tínhamos uma reunião e trabalhava-se muito. Tínhamos um assistente que era sempre um padre, que orientava sobre as orações, a cada conselho iniciava-se com uma oração, era um bom trabalho e esse trabalho ajudou muito, ensinou muito e, aliás, ajudei muitos portugueses, porque encontrei um senhor, Guy Lipine, diretor do Serviço Social de Montreal, e esse senhor ajudou muitos portugueses. Foi ele que todos aqueles que tinham 10 anos podiam ser inscritos para ter a nacionalidade. Ele era amigo íntimo, aliás, tinham feito a universidade juntos, com a Jus Laporte, a esposa do Monsieur Pierre Laporte, ministro da Imigração, que infelizmente les frères Larose ont tué, e essa senhora era Jus. E então, esse senhor Lipine foi um santo homem. Nós só íamos à corte com os portugueses quando ela estava. Era ela que nos atendia. E então punha a mão no senhor, uma mão em cima do ombro do senhor, a outra mão em cima da senhora. A senhora fazia-me perguntas sobre as províncias e respondia, ficavam canadianos. Essa senhora era uma santa senhora, mas o Guy Lipine, e morreu novo esse senhor, morreu novo.
era um santo senhor, ajudou muito a comunidade portuguesa, muito. Várias gente que, coitadinhos, estavam aí miseravelmente, e foi tudo gente que se tornou canadiana e que recebia o alfete. A senhora conhece casos de pessoas portuguesas que viveram em situações difíceis nesse tempo e que vocês foram a mais-valia para os socorrer? Sim, eu conheci um casal que tinha 5 filhos, nunca mais me esquece. Ela chamava-se Sofia, o marido não me lembro, mas morava na Colonial. E o senhor não tinha trabalho, um irmão, coitado, chamou-os, fazia o que podia, mas também não podia. E isso é que foi o problema. Chamavam os irmãos com dinheiro emprestado, mas depois, coitados, não podiam continuar a ajudá-los, porque eles tinham que pagar o dinheiro que tinham pedido. Era muito difícil, muito difícil. E um dia cheguei à casa dessa senhora, alguém lhes falou dela, não me lembro quem, e fui visitá-la. E cheguei lá, a senhora estava sentada no chão a dar peito a um bebê. E disse, ai, mas está tão mal sentada, deve ter dores nas costas. Não tinha uma cadeira. Não tinha. A senhora, coitada, eu disse assim, eles não tinham nada, o marido ainda não tinha trabalho. E eu telefonei ao marido de uma sobrinha minha, o Francisco, que trabalhava numa fábrica de bicicletas, que já na semana seguinte arranjou trabalho para o senhor. E sabe que fui ao Conselho Central do Canadá e com $75 minhas, eu é que dei, eu imobiliei a casa da senhora. Um quarto de cama, 2 camas para as meninas, um frigorífico, não tinha um frigorífico, punham as coisas assim à volta da porta e da janela. Um frigorífico, um fogão, e olha, custou-me $75, nunca mais me esqueço. E veio um caminhão trazer, os senhores choravam, as crianças batiam as palminhas. Conheci famílias muito tristes. Havia nessa altura um comitê maravilhoso da São Vicente de Paulo. Havia um senhor Batista, um homem maravilhoso, os filhos trabalhavam também, o José Batista, o Ernesto Batista, o José Justino, que era genro, essa gente implicou-se toda. E toda a gente ajudava, visitava-se os pobres, tinha-se tempo para tudo, mas conheci muitas famílias pobres, conheci, mas com a história do São Vicente de Paulo, por exemplo, os paniers que se deram de Natal, foi em 1968. Os famosos cabazes. 45 cabazes de Natal, 45. Pois toda a gente nos ajudou. Nós todos, eu lembro-me que até a minha irmã Leontina fez bolos para a gente dar nos cabachos. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Em 68, foi os primeiros cabachos que se deu no Natal. E depois todos os anos se deu. Mas, quando eu entrei, em 1980, para o coisa, então isso aí mudou. Porque aquelas famílias muito numerosas, a gente dava-as ao central. O central dava-as ao governo. Por exemplo, eu tinha uma família Oliveira, que tinha 12 filhos. 12 filhos. E era o governo federal que tomava conta. Dava um cheque de $1.100 por Natal para essa família. E a gente estava-lhe um cabaço com comida. O provincial também dava. Portanto, quando se pôde dar essas famílias mais numerosas ao central, o central encarregava-se e só fazia um inquérito, o nome dos filhos, a idade dos filhos, a direção dos senhores e nós é que recebíamos, quando o central tinha os cheques, telefonava, eu ia buscar, íamos levar às pessoas. Foi muito bom, o central ajudou muito e o central dava um caminhão cheio para os cabazes, davam, tudo enlatado. Eram lata, mas era, sei lá, cada paquete era 24 canas, era ervilhas, era feijão, sei lá, era grão, era de tudo. O central dava-nos, daquelas grandes companhias que davam ao central, e depois o central dava-nos a nós. Um caminhão vinha trazer, e isso ajudava muito. Mesmo nem dávamos tudo de uma vez, depois quando as pessoas tinham necessidade, dávamos.
Temos que ver aqui esta parte da envolvência da comunidade portuguesa no bairro português. E há homens que fazem a diferença. E eu recordo-me em conversa, a uma dada altura, com o Sr. Cabral, que tinha os móveis, onde ele disse-me, a uma dada altura, que fazia os créditos e haviam pessoas que tinham os móveis nas suas casas que até nunca lhes chegaram a pagar. Isso foi, ele perdeu, mas ele não era honesto, que Deus o tenha no céu. Esse senhor não era honesto, enchia a casa dos portugueses de móveis, ali 10, 12 mil dólares, a 17% e 18%. As pessoas nunca acabavam de pagar. Ele deve ter perdido dinheiro, acredito. Mas a Caixa dos Portugueses ajudou muito os nossos pobres. E iríamos já chegar à Caixa, sim. A Caixa dos Portugueses ajudou muito os nossos pobres. O senhor Celestino de Andrade foi diretor da Caixa. E como é que isso começou, a Sra. Dona Cristina? Eu sei que houve o começo, mas já há pessoas que não sabem como é que foi esse começo. O começo, a Caixa começou num cantinho, uma coisa tão pequenina na Pine Avenue, Pine, um quartinho pequenino, assim, até muito escuro. Depois, o desenvolvimento, não sei como é que se passou, mas passou para a Lute, abaixo daquela casa americana, uma casa que tinha ali no canto, que chamavam Americana. Tinha roupa muito boa, e eles vieram para ali. Ali veio o senhor Celestino como gerente e começou logo a trabalhar. Mas ele teve uma noção de ajudar os portugueses, fazendo a Caixa ter clientes. O que é que aconteceu? A Caixa fazia um juro de 12%. Ora, para 18% era uma diferença muito grande. Portanto, o que foi necessário foi convencer os portugueses de que afinal estavam a pagar 2 vezes mais e que a Caixa concedia empréstimos até 4 mil dólares. E como é que a senhora fazia nesse tempo? Eu recordo-me que chegou-me a falar que ia de porta a porta. Pois isso foi o senhor Celestino, para fazer clientes, porque o senhor Celestino pediu-me, porque ele acho que começou a fazer com o senhor Chevregas, mas a coisa não deu, não marchou, porque quando o senhor batia à porta, as crianças viam um homem e diziam um senhor, eles não abriam a porta, as mulheres coitadas estavam só e não abriam a porta. Um dia estou na minha casa, morava na São José, e a porta tocou, respondo, era o senhor Celestino e o senhor Chevregas. Vinham-me pedir um grande favor, se eu quisesse acompanhar o senhor Celestino, porque as pessoas não abriam a porta, não podia contatar ninguém. Só ok, ofereci-me para ir com ele. E fui com o senhor Celestino. Passámos serões, começávamos ali às 6h15 até às 10 da noite. Depois interrompíamos, era tarde, as pessoas coitadinhas iam trabalhar. E então, o que é que acontecia? Batíamos à porta, eu que estava na frente, e as crianças gritavam à mãe, mãe, é a Cristina da igreja. A Cristina da igreja. Portanto, abriu-me logo a porta. O Celestino estava comigo. O senhor Celestino lá explicava que podíamos ajudar, ele podia sair o dinheiro da Caixa para pagarem a arca, chamava-se arca, pagar a arca e pagavam a Caixa e assim tornavam-se clientes. E sabe que hoje a Caixa tem clientes que têm dinheiro que começaram assim. E até que ponto é que a senhora Ele trabalhou muito. Abriu o seu coração para abraçar tantos projetos na comunidade? A senhora também esteve envolvida na Santa Cruz. Pois claro, eu fiz 52 anos. Mas eu tenho as minhas placas do Conselho Central. Eu penso que a última que tenho é de 45 anos. Mas eu trabalhei 52 anos na Santa Cruz. Foi muitos anos. Eu dei o melhor da minha vida. E só me fez bem. Porque quando nós damos, nós recebemos. E nós recebemos mais do que damos. Se estamos atentos, é verdade. Foi muito bom o que eu fiz. E é verdade que houve uns anos, até 74, a comunidade portuguesa era muito pobre. Começou a melhorar-se. Os salários começaram a subir.
Os homens, em vez de $2, ganhavam 4. E assim, mas foram muito explorados, foram. Os imigrantes foram explorados. Nas fábricas, na Chabanel, eles pagavam 95 cêntimos a hora. E uma vez fui com uma senhora e disse, mas é que toda a gente ganha 95 cêntimos. Ai, coisa, mas ela não sabe falar. Ela sabe falar, mas sabe trabalhar. E consegui que lhe desse $1,05. $1,05, mas as outras ganhavam $1,50, $1,50, $1,60. Portanto, aqueles que realmente não sabiam, entravam quase a favor, eles exploravam as pessoas. Foram explorados, a limpeza explorou muito. Eu gostaria de perguntar-lhe até que ponto é que, ou seja o governo de Portugal, ou o reconhecimento perante os grandes homens e grandes mulheres que tivemos na comunidade e que foram esquecidos, mas que foram um bem para que os outros que vieram e vocês estavam lá para dar esse pulso, essa ajuda. Acha que tudo isto foi reconhecido o quanto era necessário? Eu creio que não. Eu creio que não. Isso não aconteceu, não. Houve muitas pessoas, olha, por exemplo, Luz Opresso. Um ano tive um convite, fui nomeada a Mulher do Ano no Clube Português de Montreal, Luz Opresso. Mas eu sei quem é que fez, foi a Jacinta da Caixa, porque ela tinha sido no ano anterior e creio que elas podiam dar uma ideia da pessoa que devia ser nomeada para o próximo ano. Porque eu sei que pediram à comunidade portuguesa e não foi o meu nome que foi dado, foi outra pessoa. Mas não tem importância, não tem importância. Mas essa pessoa, coitada, chegou muito depois de mim, trabalhou, fez tudo o que pôde, é muito bom, tudo é bom, mas não fomos muito reconhecidos, não, não. E gostaria de ver uma outra ação, por exemplo, do governo português ou dos representantes governamentais? Nenhuma. Uma vez o governo português telefonou, o cônsul português telefonou, muito aflito, porque telefonou à imigração e a imigração deu o meu nome. Ele tinha recebido um documento muito grave do Hospital São Justino. 3 crianças mordidas de ratos. 3 crianças. Ora, claro que o hospital atacou o consulado português, com certeza. Não davam nenhuma assistência. O senhor telefonou e eu disse que ia procurar ver, saber. Era numa rua ali pequenina, abaixo da Schaerbrücke. Havia ali uma rua travessal pequenina, havia umas casas que nem deviam ser alugadas a ninguém. Era só ratos, era retazana. O senhor, coitado, ia trabalhar à noite, numa limpeza. O mais velhinho era um menino, tinha 3 aninhos, tomava conta das irmãs, mas os ratos mordiam-nos durante a noite. Umas crianças foram levadas de urgência para o hospital, 3 crianças gravemente mordidas por ratos. Ratos que... Conclusão, eu fui a essa casa, mas quem me ajudou foi um rapaz chamado Carlos Oliveira. Ele trabalhava para a Hidroquebec, mas também fazia já parte da São Vicente de Paulo. Mais tarde, mas fazia. Ele é que foi comigo. E então, quando eu cheguei lá, fiquei horrorizada. Era um cheiro que ninguém entrava naquela casa. Mas eu tinha uma senhora muito, minha amiga, que já faleceu, a Rosália. Ela tem uma filha aí, a Isabel Pereira. A mãe dela e o pai dela eram umas santas pessoas. Foi essa gente que me ajudou. Esse casal trabalhou duramente, ajudou-me muito. Não pertenciam a nada, mas pessoas bondosas, maravilhosas, para dar e para ajudar. Olha, conseguimos, foi o Fernando, conseguiu saber quem era o dono da casa. Queixou-se, o homem teve que mandar uma desinfecção à casa, matar ratos, uma desgraça. Pegou-se nas crianças,
A Rosália lavou-as, banhou-as todas, fez-lhes roupa, outra comprou-se, deu-se um jeito naquela casa. Um jeito. O homem, coitado, as crianças vieram para cá. A mulher morreu uma semana antes de vir para cá, mas as crianças vieram. Portanto, ele tinha 5 crianças, sozinho, um desgraçado de um homem, também até, assim, um pobre de espírito, coitado do senhor, coitado. Mas, ao menos ia trabalhar para dar a comer às crianças. Mas para se ver até que ponto a comunidade, os portugueses se interessavam dos portugueses. A imigração não se ocupava, o consulado ocupou-se porque teve um processo do Hospital São Justino, uma vergonha. Mas o consulado não me mandou nenhum cheque para essa família, nem me deu nada. Fui eu, foi esse Carlos, foi esse casal e foi a São Vicente de Paulo. Nós limpámos, nós ajudámos, não, foi, no fim o senhor casou com uma irmã dela que veio para tomar conta das crianças e casou-se. E fui a madrinha do casamento dela e o Carlos foi o padrinho dele. Imagine, na igreja, na Santa Cruz. Foi o senhor Padre Fatela que os casou. Foi melhor do que estarem a viver juntos na frente das crianças, assim houve casamento. Nós é que fizemos o casamento. Havia ali uma pastelaria a pé da Mariana e fui lá, comprei uns docinhos e tal, pusemos uma mesinha na casa deles, levei uma toalha, arranjei. As crianças gostaram tanto, coitadinhos, ficaram tão contentes de ver aquela festa. Coitadinhos, não era nada, mas para eles foi uma festinha. Sim. A Rosália e o Fernando vieram, foi muito bom, foi muito bom. Ajudámos muito. Houve gente, como eu lhe digo, Conceição, houve uma pobreza vergonhosa no Canadá. A imigração não se ocupou deles. Não se ocupou deles. E eu não condeno os que chamaram. Os que chamaram era para ajudar o outro, porque o outro queria vir. Pensava que o Canadá era caíam, em vez de neve, caíam moedas, mas nunca vi cair nenhuma. Coitadinhos, sofreram muito, mas foi melhor. Hoje, gente dessa está bem na vida. Eu outro dia fui a La Jonesse, estou a mentir, não foi outro dia, foi por a Páscoa. Eu tinha encomendado folares para dar para uma das minhas irmãs. Então fui lá buscar com a minha carta. Chego lá e a senhora não tem internet. Tem luz, mas ainda não tem internet. E diz-me assim, desculpe. Diz assim, não faz mal. E vou a casa e volto. Por acaso tinha dinheiro em casa. E vou a casa e volto. Nisto, vem o filho da senhora e diz assim, faz favor, dá os folares todos à senhora que ela depois vem pagar. O filho da proprietária, que eu não conhecia. Nisto, um senhor levanta-se, um senhor idoso, levanta-se e diz, rapaz, tens uma grande cabeça. Olha, podes dar isto de graça à senhora, porque ela à tarde vem-te pagar. Eu conheço-a muito bem. E eu disse assim, o senhor conhece-me? E ele disse, conheço, sim, senhora. Conheço a senhora de talvez 40 ou mais anos da Santa Cruz. E a senhora é uma grande senhora. Eu posso ser sua fiança. Eu disse, o senhor como é que se chama? Manuel Raposo. Mas sei ele quem é, nunca mais o vi. E é um senhor idoso. Mas estava lá sentado a beber-se café e levantou-se para felicitar o rapaz que mandou dar os folares sem que eu pagasse. Que era uma prova de confiança. Sim, senhor. O rapaz não me conhecia, não sei como é que ele fez aquilo. Porque eu também não sabia sequer que ele era filho da senhora de La Jonesse. Eu não sabia. Mas o rapaz teve esse comportamento. E eu, para não ser mal educada, tomei os folares assim, eu não me demoro e venho pagar tudo. Pus os folares no carro, cheguei a casa, vim buscar o dinheiro, fui pagar antes de tirar os folares do carro. Mas o rapaz, só a senhora, não tinha pressa nenhuma. Mas o senhor não me conhece. Até que ponto é que as pessoas puseram a confiança e deram-lhe uma maneira de olhar para si tão especial? Porque eu sei que a sua vontade... É raro encontrar, mas encontro pessoas que me vêm beijar as mãos assim, não, dá-me um beijo na minha cara.
Eu não sei quem é a pessoa, não me lembro. E ela diz, não te lembras? Sou a Maria Ponto, sou esta, sou aquela. Ajudaste-me muito. Ainda bem que ajudei. Sinto-me feliz. Mas é verdade que há pessoas que nem vejo há mais de 20 anos que não me lembro. Fantástico. Mas foi maravilhoso. Trabalhou-se muito, mas foi muito bom. E a Caixa fez um bom trabalho. E hoje a Caixa tem muitos clientes que têm algum dinheiro lá, que começaram a zero. A zero. Eu também comecei a zero. Também não tinha dinheiro. O dinheiro que eu trouxe estava depositado no Banco de Montreal, ali na rua Laurier, porque foi exigido para trazer o meu pai, precisava depositar 50 mil. Porque o meu pai tinha 73 anos, já tinha tido uma trombose. Para me responsabilizar por ele, tinha que fazer um depósito que o governo pedia por 10 anos. As O meu exigências pai eram não muito tinha grandes. direito a nada. Eram grandes as Sim, exigências senhora, nessa altura. 50 mil. Era todo o dinheiro que eu tinha. E como é que a senhora fez? Porque eu sei que há pessoas que vieram para o Canadá, onde pediram dinheiro para pagar uma viagem, para ter algum dinheiro de calço para chegar e não sabiam como é que iria ser. Mas eu, por exemplo, não. Eu trouxe, nessa altura, uma dólar canadiana dava em Portugal 30 escudos. 30 escudos. E eu trouxe à volta de 1000 e tal dólares. Nessa altura, trouxe comigo 1000 e tal dólares. Eu aluguei uma casa, mas não consegui alugar na Rio Juliana, não. E via muitos ratos a comer no lixo, via muita coisa na rua, não fui capaz. A minha irmã pagava na rua Rio Juliana 68 dólares por mês. E eu vim pagar 110 para a rua Chapelot. Há aqui o aspecto que a envolvência que teve a comunidade ao nível do voluntariado, desde passar na São Vicente de Paulo, ligada a Santa Cruz, as festas que se faziam. A senhora tem recordações? Tenho muito boas recordações. Tenho. As festas do Santo Cristo eram umas festas maravilhosas. Lindo, lindo. Parece que atingia Montreal todo. Vinham autocarros de Toronto, dos Estados Unidos. Eram as grandes festas. Grandes festas. O Senhor Santo Cristo dos Milagres eram umas festas lindíssimas. Depois era o Espírito Santo. Que veio mais tarde. Mais tarde. As coroações, os boldos, as pessoas implicavam-se, era bom. Algumas pessoas eram mesmo generosas, também davam. Eu, por acaso, impliquei-me nisso um bocado, que o boldo é muito importante, mas o boldo tem a sua função. Não é convidar pessoas, nem é receber muitas pessoas. É pensar nos pobres, dar o máximo que se pode aos pobres. Portanto, sim senhor, as comissões começaram a aderir a fazer isso, a darem esmolas, convidavam-nos para ajudar, trazíamos os nossos pobres, haviam vamos lá, festas que davam 30 esmolas, outros que davam 25, outros que davam mais. Era muito bom. Os pobres vinham, recebiam a sua carne, o seu pão, e houve algumas comissões que até davam uma garrafa de vinho. Algumas comissões, não posso dizer quais hoje, mas lembro-me, algumas davam uma garrafa de vinho para as pessoas comerem com a sua carne. Era bom. As pessoas trabalhavam muito, eram muito trabalhadores. Muitos açorianos. Evidentemente, o Espírito Santo, o Santo Cristo eram festas açorianas. Portanto, muitos micalenses, terceirenses há menos aqui. Eram muitos micalenses, muita gente de São Miguel. Mesmo nesta imigração pobre, era São Miguel. Era raro ver-se um do continente, eram micalenses. Sim. Micalenses. Eu sei que ao falar do seu envolvimento com a comunidade terceirense, falámos de Hochelaga. E a senhora tem um laço muito profundo com esta associação.
Querido, eu nunca pertenci a essa associação. A minha família toda adorava essa associação. E então chegava-se ao bodo, a minha irmã pedia para o bodo e eu tinha que ir decorar e fazer as coisas para o bodo. Depois, sempre ajudei, dava as flores, dava as velas, dava um bocadinho de dinheiro, que a minha irmã sabia muito bem pedir para a associação. A Leontina. Que fazia as malaçadas. As malaçadas, fazia ali 700, 800 dólares num dia de malaçadas. Mas ela cozia aquele pão maravilhoso. Ela e a senhora Clarinha Laranjo. O que é que aconteceu ao Schlager? Que grande diferença, Querida, hoje e ontem. Aquilo a que caiu, tinha que cair. Falta de boa administração, é verdade, mas também falta de dinheiro. Porque como é que você quer, com o sócio PAC, 50 dólares por ano para manter uma associação? É impossível. Cada vez tinham menos sócios. Portanto, aquilo tinha que cair. Que se os sócios se enchem de Mas eram vontade... festas grandes. O Schlager fazia festas enormes, segundo que me Querida, contaram. nós dávamos muito. A minha irmã Leontina dava loucamente para a festa. As minhas sobrinhas davam. Toda a gente dava. Faziam-se grandes festas. E a maior parte das festas eram pagas com aquilo que elas já tinham feito durante o ano. Que faziam a matança, faziam o carnaval, faziam o dia da mãe, faziam o Natal das crianças, tudo isso trazia dinheiro, sabe? As pessoas pagavam, elas vendiam, faziam rifas, vendiam bilhetes. Eu lembro-me de comprar 5 bilhetes por 100 dólares. A minha irmã, credo, era uma loucura e elas nem queriam de modo nenhum que aquilo caísse. Havia ali pessoas muito interessadas. A minha irmã, a senhora Libéria, a senhora Clarinha, havia ali gente de garra que nem queria de modo nenhum que a associação caísse. Mas não havia outra solução. Não havia outra solução. As pessoas começaram a não se interessar. Os filhos das pessoas que iam à associação, ninguém queria ir, ninguém ia. Portanto, porque não tinha uma atração para os jovens. Não havia nada que se organizasse para os jovens. Uma cantoria. Os jovens querem lá saber de uma cantoria. Eu também não gosto. Portanto, a gente tem que aceitar. Havia muitas coisas. Não, aquilo tinha que ter uma atração que chamasse jovens. Que os jovens foram obrigados, mas quando tinham 13, 14 anos, faziam birra e já nem queriam ir. Portanto, é preciso compreender. Se não havia nada que os atraísse, o que é que queria que fizesse? Elas faziam danças, davam muito dinheiro. Portanto, aquele bodo era um erro. Gastava-se ali 15 a 17 mil dólares, que elas tinham trabalhado todo o ano para fazer aquilo. E as pessoas não realizavam o que aquilo custava. Comiam ali cerca de 3 mil, 4 mil pessoas, de graça. E quando eu um dia vi uma coisa impressionante, eu nunca ia, mas esse dia fui porque ia atrás do Divino Espírito Santo. E então fui com a Tina, o David e o meu cunhado. E nós fomos comer a sopa. Pois olha, querido. O dia da coroação. O dia da coroação, o dia do bodo. E haviam pessoas, ali 4, 5 pessoas da mesma família, que comiam muito bem, é normal, iam lá para comer, era o bodo. Normal, mas quando a música começava a tocar, para a bandeira passar, levantavam-se. Ninguém Ainda dava hoje nada. isso acontece. Ninguém dava nada. Que vergonha. Mas que hoje vergonha. ainda acontece quando é o momento de ter o almoço após a coroação, as pessoas têm uma tendência de não estarem a ver bem o que é o trabalho daquelas pessoas. E trabalhavam dia e noite, Conceição, dia e noite, e gastavam o dinheiro todo que tinham feito. Trabalhavam o ano todo e o bodo, mas a minha irmã Leontina, Deus a tenha no céu, quando eu disse isso é uma loucura, em Portugal nunca se fez. Isso era acho que era uma moda americana, não sei o quê, e que eles trouxeram, porque em Portugal o bodo ainda vi isso em Portugal, mesmo quando ia à casa do meu irmão. A igreja
fazia uma lista de todos os paroquianos. E então, era bolos de véspera que davam. Perguntavam quantos bolos queriam dar. E as pessoas antigamente faziam, mas ultimamente não. Encomendavam nas padarias. As padarias faziam muito dinheiro com isso. Por exemplo, um dia eu estava em casa da minha cunhada, nas Banadas, e o senhor veio para fazer o rolo e ela disse 25. E o meu irmão respondeu, o Nória dá 30. E ela arrolou-se de 30. Portanto, cada pessoa, esses bolos é que se davam às pessoas que iam à festa. Passavam bolos. A casa do mordomo só iam os convidados. E sempre foi, mesmo no continente, os convidados para irem... Os convidados vão jantar à casa do mordomo. Mas, para o fecho da festa. Sim, senhora, no dia da festa. Mas não se dá aquele comer assim. Não, é impossível. Darem... o que era é que, por exemplo, um dava uma vaca, outro dava um queijo. Isso a que as meninas davam. A maior parte era dada. As pessoas davam. Eu também ajudei a dar, muitas vezes, mas não era de acordo. Dava porque era um respeito para as pessoas e porque faziam, mas nunca vi aquilo bem. Porque via que elas trabalhavam o ano todo como loucas e no bolo ia-se tudo embora. Chegou uma altura que já não havia dinheiro para o bolo. A senhora tem sido qualquer coisa de tão particular numa comunidade, ao nível de interajuda, já acolheu e deu braços e mãos a muita gente, relações de amizade, inclusive. Eu posso Santa Cruz salientar em Santa Cruz o Padre José Maria, que era um grande amigo da senhora, não é? Sim, mas não era isso. O que eu dava à igreja não tinha nada a ver com o Sr. Padre. Então o Sr. Padre era à parte. Não tinha nada a ver. Eu era uma benfeitora da Santa Cruz. Sempre fui. E nunca dei nada que me fizesse falta. O que é que às vezes a gente pensa? Eu devia comprar aquilo. Mas se quer dar, já não compra. Deu. E sentiu-se bem porque deu. Percebe? Mas não é só essa parte de dar. A senhora, a uma dada altura, casou, não é verdade? Nunca falámos disso. Casou, teve casada. Mas não foi cá, foi em Portugal. Casou e como é que o foi? meu marido, mas eu não gosto muito de falar disso. Foi uma dor tão grande que agradeço que não me pergunte. Porque quando a gente gosta de uma pessoa, a vida toda, ainda hoje me lembro dele. Sei o dia que ele entrou para o hospital e o dia que ele faleceu. Portanto, ainda hoje me lembro dele. E há 60 e tantos anos. Portanto, querida... Mas a senhora fez bem à sua família, porque, entretanto, abre uma garderia. A minha família não gosta de falar disso, isso não se fala Mas disso, a senhora abriu não uma fica garderia, bem não falar foi? daquilo que se faz à nossa família. Pois, mas teve uma garderia, não foi? Uma garderia onde a senhora... Quantos anos teve essa garderia aberta? 35. E na outra trabalhei 23, mas fui diretora 18. Pois, mas na sua garderia conseguiu dar abrigo a quantas crianças? A 80 e depois a Dora 41. Que era uma privada e não... outra não. A privada não foi um sucesso. A privada o governo enganou-me, porque o Ministério garantiu financiamento, mas nunca o deu. Essa foi um grande prejuízo, mas não importa. As pessoas jogam na bolsa e perdem. Eu nunca joguei, mas na Dora perdi muito. Valeu a pena, enquanto mãe do próximo, porque a senhora não foi mãe biológica, mas foi mãe de outra forma. A mãe que deu amor diariamente e que viu situações muito delicadas. Isso pode ter a certeza. Eu fui, como é que se diz? Eu fui à avózinha daqueles meninos. Não era o pai nem a mãe, mas era a Cristina. Uns chamavam-me Tina, outros chamavam Quetina, não importa, chamavam-me vários nomes. Os meus sobrinhos pequeninos chamavam-me Pitá. E os meninos ouviam, chamavam-me Pitá também. Pronto, não fazia mal, são crianças. Portanto, adorei as crianças, vivi para elas e hoje sinto saudades delas.
Deixei porque eu não podia mais. Não era uma questão de dinheiro, era uma questão de saúde, falta de força. Porque graças a Deus, Deus deu-me uma boa cabecinha. Eu tenho muitas doenças, mas a cabeça funciona, mas a força não. Eu não podia continuar. Portanto, vi-me obrigada a vender. Vendi, mas não esqueci. Não esqueci as minhas maravilhas, os meus pequeninos, o meu pessoal. Tenho um pessoal graças a Deus estão lá, e foi uma coisa que pedi às senhoras para terem respeito por elas, porque até lhes disse, a vossa garantia é o pessoal, porque os pais conhecem-nas, estão muito bem situadas, e isso garante-vos é uma garantia para a garderia. Portanto, as pessoas ficaram todas, eu creio que normalmente vai bem, elas convidam para isso, mesmo a senhora diz, podes vir todos os dias. Eu não vou, eu acho que isso a mim não me ajuda, e às senhoras acho que elas precisam sentir-se elas, funcionarem elas mesmas, não é funcionarem segundo a minha maneira de ser, e não, cada um é um. E, portanto, as senhoras têm a obrigação de funcionarem da maneira que elas entendem, e eu não tenho nada a ver com isso. Portanto, mesmo para o pessoal, acho que é melhor deixar que o pessoal se habitue a elas, que corra tudo bem. Eu desejo-lhes a maior chance do mundo. Rezo por elas, que tenham sorte, porque quando se começa, é um comércio difícil, e para começar não é fácil. Portanto, eu desejo-lhes que tenham muita sorte. A Dora vai ser um problema, porque não tem subvenção, mas a outra é subvencionada e tudo vai muito bem. E são 80 crianças. Portanto, mas desejo muita sorte às senhoras, que seja uma mãe e uma filha. Eu sei que a senhora teve, uma dada altura, um reconhecimento muito importante no Quebec, ao nível da qualidade. Foi uma distinção, não foi? Não, e eu deixei isso às senhoras, não trouxe para casa, porque é a garderie. O Quebec deu-nos um privilégio e diz, felizes são as crianças que passaram por aqui. Ao nível da qualidade. Ao nível da qualidade do serviço. Sem dúvida, isso é uma grande honra. O que eu acho que é importante hoje neste encontro é a senhora, com o tempo, percebeu que há muita coisa que avançou, melhorou ao nível da língua, ao nível da cultura, os valores. O que é que acha que não avançou, por exemplo, e que a preocupa? Santa, isso não posso dizer muito, porque afastei-me da comunidade há cerca de 4 anos. Creio que houve coisas que caíram. Ouvi dizer, pessoalmente não vi, mas ouvi dizer, como por exemplo, nós tivemos a Universidade dos Tempos Livres, era qualquer coisa de grande, chegou-se a ter 400 alunos, fazia-se café, fazia-se bolos, havia coisas que funcionavam muito bem. As pessoas funcionavam, mas sabe que é preciso, nessas coisas é preciso ter um chefe, é preciso alguém que segure. Se as coisas não são asseguradas, vão caindo, mas eu não posso dizer, tal coisa, isto, o que sei é que realmente não é a mesma coisa, isso eu sei, mas não critico, não vou criticar. Desejo que tudo corra bem, que a nossa comunidade cresça no amor, cresça na caridade, cresça não só na cultura. A cultura faz parte, mas a caridade e o amor faz parte de uma cultura. Alguém que é cultivado, é educado e sabe amar. Portanto, amar os outros não é um amor fraternal. E nós temos, bom ou mal, as pessoas são como elas são. E se nós não temos o direito de excluir ninguém, muito menos o direito de julgar.
É por isso que eu não vou dizer isto não é bem, aquilo não é bem, não sei. Retirei-me e desejo que tudo corra o melhor possível para todos. Sendo uma avózinha emprestada para muitos, por exemplo, o Gabriel David teve essa honra O Gabriel também. David, isso é um amoroso, esse filho, isso é um amor. Fui madrinha dele, fiquei muito vaidosa. É uma criança maravilhosa, o Gabriel David. É vosso filho, vocês estão de parabéns do filho que têm, mas é realmente uma criança especial, um menino especial. E para mim, claro, como avózinha, as avózinhas vêem-nos no mais alto nível. E outras crianças tiveram a honra da senhora ser madrinha e avó delas. É verdade, verdade. Não é? Tenho muitos afilhados, tenho, e gosto de todos, gosto de todos. Há crianças que a gente pode gostar mais do que outras, pode acontecer, que há uma afeição diferente, mas que as coisas são assim mesmo. Mas a Conceição é como eu. Vai haver uma coisa que gosta muito mais do que outra, mas... A terminar mesmo este encontro tão precioso, porque a senhora é uma pérola rara. Quais são as recomendações que deixa hoje aos pais, à juventude? Porque os conselhos nunca são demais em se poder adquirir. Eu desejo a todos os pais que se ocupam de mais a mais dos seus filhos. Vai tão mal o mundo, as más companhias, as escolas. Os pais têm que ser muito atentos e os pais têm que ser carinhosos, não só a autoridade. Os pais têm que ter autoridade para gerir a vida da casa e os filhos, mas têm que ser amigos. A criança precisa de amizade, a criança precisa de amor. Não é só dizer não está bem. Quando estiver bem, procure não ser negativa, procure ser positivo. E eu desejo aos jovens do mundo inteiro que tenham sorte na vida, nos estudos deles, nos trabalhos, nos casamentos, sei lá, na sua vida familiar. Eu desejo a todos a melhor riqueza do mundo, mas é Cristo, porque Cristo é amor. E para aqueles que não são católicos, desejo bem também, cada um é um, mas sobretudo para os nossos batizados, desejo o melhor do mundo, para todos esses jovens que cresçam na vida, cresçam nas suas famílias, nos seus filhos, tudo de bom para eles, nos seus trabalhos, porque ser honesto com o outro é muito importante. Eu peço a todos amor e caridade. É a maior riqueza que o mundo nos pode dar. Bem-aja, obrigada da sua declaração para quem quis hoje saber a sua história. Obrigado a si também, Dona Conceição. Obrigado ao Sr. Alberto Feio. Gosto muito de vocês. Não é o vosso programa, mas a nossa amizade. Portanto, desejo-vos também as maiores felicidades. E quero só acrescentar uma coisa, no fim, mas ainda bem que me lembrei. Reconhecimento de portugueses, eu tenho a felicitar-vos, porque foi a primeira vez que vi que vocês felicitaram a fundadora do Livro do Galo. Foi muito bonito o que fizeram, muito bonito. Nunca tinha ouvido nenhuma reconhecência para a Madame Maria Furtado, nunca. Mas gostei muito do que vocês escreveram sobre ela e da homenagem que lhe fizeram. É muito bonito, graças a vocês. Bem-aja. Obrigada do seu testemunho e muita saúde. Obrigada, menina. Olá a todos, estamos em festa com a sua Dona Cristina, que faz hoje 80 anos e é merecedora deste reencontro com a família e os amigos. Fique para ver.
Sr. Padre José Maria, estamos a confraternizar nesta sala que é, de facto, uma parte da nossa comunidade, onde a Sra. Dona Cristina está habituada e onde se fez acompanhar na entrada também para que ela fosse surpreendida pela família e pelos amigos. Diga-nos da sua consciência e da sua amizade também para com esta senhora, realmente o que ela é no meio de nós todos. Bom, eu fui cúmplice numa montagem de um cenário em que se queria fazer uma surpresa à Dona Cristina. Eu acho que a surpresa é sempre um momento agradável para a pessoa que não está a contar de encontrar tantos amigos, uma festa organizada, os familiares reunidos, os amigos mais próximos, enfim, presentes para celebrar um aniversário, que não é um aniversário qualquer, são 80 anos. Eu acho que 80 anos são uma idade de respeito para todos nós e eu creio que, enfim, foi um momento feliz para todos os familiares, amigos, de poderem estar aqui. E, enfim, eu fui mais um elemento nesta engrenagem, onde muita gente esteve envolvida para se fazer isto que se fez. E da minha parte, como responsável da missão, pois temos celebrado outros aniversários com outras pessoas que são igualmente importantes como a Dona Cristina, mas cada um é celebrado à sua maneira, de acordo com aquilo que os familiares acham que é melhor. E da minha parte eu colaborarei sempre, porque eu acho que celebrar é sempre um momento de convívio, de agradecimento, de dizer à pessoa como se gosta dela, e esses momentos são importantes para quem celebra e para quem está a celebrar com a pessoa. Foi difícil convencê-la? Não foi convencê-la não, porque ela não sabia, foi difícil encontrar artimanhas e alguns, enfim, algumas invenções de programas que não são programa nenhum, para ela achar que realmente era tudo normal e que não havia aqui ninguém esta noite. Mas eu acho que ela veio convencida que não havia aqui ninguém e que isto era só um ciclo de passagem. Nós, de facto, estamos agradados de vê-lo por aqui, dizer-lhe um obrigado da sua presença, porque é sempre importante para aquela que religiosamente se dedica a esta missão de Santa Cruz também, está sempre aberta para aquilo que é necessário. Não, a Dona Cristina é uma pessoa que está implicada na missão de Santa Cruz desde o tempo do padre Fatela, acho, mas muito com o padre Zé Manel, depois com o padre Zé Luís talvez um bocadinho menos, mas nós conhecemos o envolvimento dela aqui na missão de Santa Cruz, desde a Conferência de São Vicente de Paulo, desde a UTL, enfim, nas equipas de apoio às atividades da missão, de maneira que é meu dever a ela como a outros, realmente dizer, eu estou aqui em nome da comunidade a dizer muito obrigado pelo que nos deram, pelo tempo que nos dispensaram, pelas energias que gastaram para esta comunidade e, enfim, por tudo aquilo que a pessoa é para cada um de nós. De maneira que, hoje, do fundo do coração, é à Dona Cristina que digo muito obrigado. Sra. Dona Margarida é cunhada, Sr. Luís Duarte é irmão. Eu quero agradecer-vos também por vocês terem vindo festejar todos juntos. O que é importante dizer hoje à Sra. Dona Cristina? Para mim é muita saúde, paz e que ela esteja na nossa companhia, continue na nossa companhia por muitos anos. É uma boa cunhada? É sim senhora, muito boa cunhada. Para mim foi muito boa cunhada. Sr. Luís Duarte, quer dizer alguma coisa em especial à sua irmã, que ela é muito adorada, certamente? Sim, é verdade. A mulher que sempre que estou doente é que mais corre para mim. E é por isso que estou muito orgulhoso de a ter. Todo o tempo a pé de mim. Olha, resta-me dizer saúde para todos vós e que tenham vindo festejar com todos nós para esta grande senhora da nossa comunidade. É verdade, é para uma coisa que
não estava tão grande, mas vejo que muita gente cá aqui veio porque gosta dela também. A minha tia é uma mulher de guerra. A minha tia fez muito, a minha tia é muito ativa, trabalha muito, ainda tem uma garderia, ela é fantástica. Significa muito para si. Claro, ela é irmã da minha mãe, mas toda a vida eu fui criada com ela e claro que ela significa muito para nós. Minha tia não tem filhos, como sabeis, ela não tem filhos, portanto, a família somos todos os filhos dela. Cada um de nós tem um bocadinho a ser o filho dela e eu estar aqui com ela, ter a oportunidade dela estar aqui, estar de saúde, de dançar e super bem disposta é muito agradável, realmente. Para mim é muito importante. As melhores recordações? Da minha tia? Tem muitas. Porque eu também, quando os meus pais emigraram para aqui, eu era muito pequena. Então eu comecei na garderia, a primeira garderia que ela trabalhava, então com ela que eu ia sempre. E ela sempre fez parte da nossa família, sempre esteve nas nossas festas, em tudo. Quer dizer, tenho muitas recordações com ela, muitas boas. Trabalhei com ela, tive a oportunidade de trabalhar com ela 20 anos, escolhi outra carreira, mas tive uma grande oportunidade de estar com ela, gostei muito. Ela é fantástica. Rosa, Antero, vocês são próximos da Sra. Cristina, a sua esposa, como uma amiga diária que está sempre a auxiliá-la. Rosa, a Sra. Cristina merece tudo isto? Merece tudo isto e eu estou muito reconhecida ao emprego que ela me deu. Eu gosto muito e se hoje trabalho na garderia é graças à Cristina e jamais esquecerei o que ela me fez. Quer dizer alguma coisa em particular de todo este empenho que tem sido dado de parte a parte? Olha, dizer algo. O que é que eu posso dizer? É que Deus lhe dê muitos anos de vida. Ela é uma pessoa com muita energia, com muita vontade e que tem muita paixão pela sua garderia e continua com a idade dela. Não é fácil ser como ela é, porque nós mesmo dizemos às vezes que ela tem melhor cabeça do que nós, que tem mais energia do que nós, que a geração dela é uma geração muito forte e nós já somos mais fracas. Antero, esta senhora é realmente aquela mulher modelo para uma comunidade que está sempre de mão aberta para apoiar naquilo que ela necessita? Sim, é uma mulher generosa, uma mulher que com a sua força de energia, com a sua inteligência chegou onde chegou. Eu conheci a Cristina, era um rapazote, meu pai era eletricista, ia lá ao consultório do Dr. Walter, onde ela trabalhava, e foi a partir daí que a conheci. Quando vim para cá, a amizade continuou cada vez mais forte, devido à relação com a família dela, e ver a Cristina que partiu de uma enfermeira a uma entrepreneur com 2 jardins da infância não é fácil. Portanto, foi muita força de trabalho. Eu recordo da Cristina trabalhar 2 trabalhos, trabalhava durante o dia, à noite ia fazer outro. Lembro da Cristina aos fins de semana ir às casas das pessoas fazer demonstração de tachos, sempre com aquela força de vontade para poder angariar meios para poder adquirir a primeira garderia e logo de seguida a segunda. Portanto, não é fácil. É preciso a pessoa estar realmente motivada e uma força interior que só ela a tem. Resta somente dizer um obrigado por vocês estarem também nesta organização, porque isto foi preparado um pouco por algumas pessoas que quiseram dar esse miminho, porque ela merece, e então vamos dizer obrigada por ela ser uma senhora modelo, não é verdade? Não, foi realmente muito trabalho, muita organização, mas vi-se o resultado, ela tem gostado. Essa decepção primeira de não ir ao teatro, como era suposto, eu digo, Paz a Maria, mas chegou aqui, vi todas essas amizades
esses familiares que se deslocaram um pouco todo ao lado e estão aqui juntos com ela a celebrar os seus 80 anos. Então... Eu conheço a Cristina há muitos anos, desde jovem. Ela é a nossa cliente e associada desde os anos 70 e foi uma pessoa que eu sempre admirei. É uma pessoa que não tem filhos, mas que no fundo adotou os filhos de toda a gente. E é uma mulher com sucesso, é uma mulher que compreende toda a gente gosta dela e claro que eu faço parte do grupo das pessoas que gostam imenso dela. É uma pessoa que está sempre disposta, disponível, que tem sempre uma palavra boa para dizer e uma palavra justa na hora certa. Amiga dela há muitos anos e trabalhamos muito na Conferência São Vicente de Paulo. Ela é uma grande trabalhadora para isso, agora deixou mais um bocado, mas continuamos com ela na mesma. Bem, simplesmente desejar-lhe um feliz aniversário, que seja por muitos mais, pois mais palavras acho que não vale a pena, ele já demonstrou tudo na comunidade e no trabalho e a pessoa que é, pois é só desejar-lhe um feliz aniversário e muitos anos de vida com quem ela mais gosta, principalmente a família, não é? E que tudo lhe corra bem e para que a perna fique boa rápido, eu acho que já está boa. Seja muito feliz. Ela merece dizer que ela é uma grande amiga, já me suportou muitas vezes, o meu marido esteve no hospital, ele foi uma pessoa exemplar para nós, ela foi uma amiga verdadeira. É desejá-lo muitos e mais, com muita saúde, é o que a gente deseja para ela. Sim, estamos muito orgulhosos dela e não me canso de dizer que foi uma tia maravilhosa e que espero que passamos muitos e muitos mais anos com ela. Te quero muito. Bueno, es una de las veces que ahora nosotros venimos desde San Diego para estar en un evento, en el evento de ella, y así la queremos y le deseamos lo mejor. Para nós a Cristina é alguém de muito especial. Os amigos neste momento são muito poucos e alguns temos que saber escolhê-los e a Cristina podemos contar com a amizade dela desde que a conhecemos. Conhecemos a Cristina há muitos anos, creio que o meu marido que a conhece desde que chegou aqui, cerca de 40 anos, portanto é uma amizade muito longa, uma amizade muito pura, uma amizade muito digna e eu gostaria que a Cristina vivesse ainda muitos anos para podermos contar com a amizade dela e continuar a tê-la na nossa companhia durante muito tempo ainda. Pois a Dona Cristina tenho o prazer de a conhecer há muitos anos, há 45 talvez, não é? E ela de facto tem um coração muito grande e é um elemento da comunidade precioso na medida em que ajuda muitos, dá trabalho a muitos e sabe repartir o que tem com todos, não é? De maneira que é uma alma grande que a gente tem que considerar e que na comunidade tem muito valor por isso mesmo, não é? Bom, a Dona Cristina está no meu coração, ela é uma senhora excepcional, tem um coração de ouro, ajuda muito na comunidade, está sempre pronta em tudo o que nós precisamos e ela é realmente muito especial. Assim, é uma noite muito agradável estarmos aqui no aniversário da Dona Cristina, porque é uma pessoa excepcional, como a Georgina vem dizer, e temos-a no coração porque ela é muito prestável, é uma pessoa excepcional, portanto, temos-a no coração. Sim, tudo é para a Dona Cristina. É uma senhora que tem uma classe enorme, uma bondade. Eu disse-me a mim, eu tenho que estar bonita para a Dona Cristina. É um bocado de mim que eu dou a ela. Ela é uma senhora muito especial. Ela é para mim uma petite mère Teresa. E é um prazer e é uma honra de ser amiga dela. O que é que realmente deixa como um gesto para ela olhar sempre nesta reportagem? Porque vai ser preciosamente que ela vai olhar todos os dias. Vai, a Dona Cristina é uma senhora que tem um coração em ouro e então ela para todos esses momentos são momentos muito importantes e ela nunca se vai esquecer desse momento. Dia importante para a Cristina e também é muito importante nós estarmos aqui hoje porque realmente a Cristina para mim é uma grande amiga de há muitos anos e acho que é tão amiga que eu realmente há tantos anos que eu a convidei para ela ser madrinha do meu filho, que está aqui, o Bruno.
Portanto, essa amizade foi sempre cada vez se fortalecendo mais e é com muito prazer que estamos aqui hoje a festejar com a Cristina e os grandes amigos que ela tem. Eu conhecia a Cristina em 72 quando cá cheguei e ela foi uma das pessoas que mais me acolheu e com outros jovens e eu nessa altura aproximei muito dela e foi sempre uma amiga nossa, durante toda a nossa juventude aqui na comunidade portuguesa, foi sempre realmente parte do nosso grupo. Portanto, é muito especial para nós a Cristina. A Cristina sempre foi presente na nossa família. Eu conheci o meu avô através dela, ela falava-me sempre do meu avô e esteve sempre envolvida na Comissão São Paulo, sempre a querer dar aos outros, sempre a querer envolvida na comunidade. E ela esteve sempre com a gente e sempre uma presença de uma amiga, de uma avó, de uma tia, é um bocado tudo junto. A madrinha também, claro, mas mais que madrinha também ficou uma amiga ao corrente dos meus anos todos e espero que ela vai ficar com a gente mais uns 80 anos, não sabe? Jacques e Suzanne são os sobrinhos da sua Dona Cristina. Jacques, eu gostaria de perguntar, porque é o menino de ouro da Sra. Cristina, o que é que ela realmente iria guardar para sempre com as suas palavras que vai transmitir hoje? Je me rappelle pas, mais ma tante m'a sauvé la vie quand j'étais tout petit. Je me suis noyé, puis elle m'a sauvé la vie. Je m'en souviens pas naturellement, mais je dois ma vie à ma tante Christina. Et vous, Madame Suzanne, pensez-vous que Christine, c'est quelqu'un de spécial? Tout à fait. C'est une dame remarquable. C'est une tante, c'est une amie, c'est une personne très attachante avec des très belles qualités. C'est une personne qui est très persévérante, déterminée. Et sa vie a été un cheminement qui démontre justement toutes ses qualités puisqu'elle a réalisé le rêve qu'elle a toujours voulu, sa garderie et tout. Alors maintenant, bien, je lui souhaite de réaliser son prochain, je dirais, projet qui serait une belle retraite méritée. Voilà. Merci beaucoup e muito obrigada. Nada. Sim, quero lhe desejar um muito feliz aniversário, muitas boas lembranças de quando ela morava com a gente e de outros tempos também, e quero que estes anos se repitem por muitos e muitos anos com a saúde e com a alegria e com a força que ela tem hoje, para que ela possa dar esta alegria a toda a gente de roda dela. Em princípio, gostaria de lhe agradecer, um grande obrigada por ela ser quem ela é. E gostava de desejar muita saúde e muito mais anos para ela estar connosco, porque é um imenso prazer de a ter ao pé de nós. Bem, eu da minha parte, eu considero a tia Cristina como se fosse tia minha, não é? Porque por respeito à minha esposa, eu considero como uma tia, ela é uma pessoa maravilhosa, desejo-lhe uns 80 anos muito felizes e que ela continue connosco para mais uns 40 ou 50, se Deus não se permitir, de saúde, bem evidentemente, senão se não for de saúde não vale a pena, mas logo que esteja de saúde, que ela fique ainda por muitos anos. Liana, tu andaste na garderia da Sra. Cristina, este colégio que prepara muitos meninos para uma vida futura. Foi importante tu fazeres parte desta família de crianças e conheceres esta mesma senhora? Sim, foi muito importante. Ela gosta de todos como serão os seus filhos e ela gosta muito do que faz e é mesmo maravilhoso. E o que é que tu realmente gostarias de dizer hoje a ela quando ela puder ver este programa? Obrigada para todos. Ela faz para tudo, ela faz tudo para todos e eu gosto muito dela, ela gosta de todos. O que é que tu mais aprecias nela? O
seu amor. Ela diz sempre, gosto muito de ti, gosto muito de ti, eu adoro, eu gosto muito dela, é o que eu gosto mais. Estás contente de cá estar hoje? Sim, sim. Oui, je veux bien, parce que Madame Christina, elle est une personne gaie, toujours joyeuse. Elle aime la vie, elle aime beaucoup la vie, et puis elle aime beaucoup ses employés, elle gâte aussi ses employés. Donc on l'aime beaucoup, Madame Christina. Elle est très généreuse aussi. Nós, a minha tia, fomos criados com ela sempre viveu na nossa casa, portanto, para mim e para as minhas irmãs, é um hábito viver com ela e estar com ela, porque desde sempre a minha tia viveu na nossa casa. Os meus pais, casou, viuvou, voltou para a nossa casa e deixou a casa dos meus pais quando emigrou. Portanto, nós nascemos e crescemos com ela a viver na nossa casa. Portanto, é uma peça de Limoges em casa, porque foi com isso que nós fomos criados. E esta peça que a senhora faz parte diariamente com ela, porque na lida do seu trabalho está ao lado dela para abraçar todas as dificuldades. Sim, claro, eu atualmente trabalho na Garderia Dora e faço tudo o que eu posso, tudo o que está ao meu alcance para ajudá-la, simplesmente ajudá-la, porque ela consiga, porque ela vá mais além, por tudo isso. Estou sempre lá e faço tudo o que eu posso para o melhor resultado da Dora, isso é sem dúvida. Fazer tudo por ela, porque aquilo tudo é dela. Nós apenas somos empregadas, portanto, tudo aquilo lhe pertence. Tudo o que nós possamos fazer é para ela, é para ajudá-la. E claro, nós também trabalhamos, ganhamos as nossas vidas, mas eu ajudo, faço tudo o que eu posso para que ela tudo vá melhor. Sr. Vítor, esta senhora é um modelo para a nossa comunidade e como pessoa também para a própria família. Sim, eu conheço-a já há muitos anos, tenho-a como uma excelente tia, muito boa, muito bom coração e mesmo posso dizer que ela é como uma mãe para mim. E pela comunidade tenho ajudado muito e é amiga de todos, e ela merece todo o seu apoio e o carinho de nós todos. Ora, o encontro com o aniversariante, vamos felicitá-la e que ela tenha muitos anos de vida. Sra. Dona Cristina, parabéns a você. Muito obrigada, Dona Conceição. Foi uma alegria vê-los aqui. E foi uma surpresa enorme. Nunca imaginei, não tinha uma ideia que isso ia sair este serão, mas nunca imaginei que as minhas sobrinhas organizassem uma festa destas. E esta sala, quando se abre e encontra família, amigos, era o que esperava encontrar de facto? Não, porque não fazia a menor ideia, nunca esperei que tivéssemos uma festa na Santa Cruz, de modo nenhum, eu não fazia a menor ideia. Quando entrei na sala tremi, eu não esperava, é maravilhoso saber que estamos numa sala onde eu já tenho trabalhado muitas vezes e é agradável sentir-se na Santa Cruz no meio familiar. Qual era o plano desta noite? Tinha sido convidada para ir ao Place des Arts e jantar fora. Era o plano, tinham-me convidado, eu ia sair, ia ao Place des Arts e jantávamos fora. Então quer dizer que aqui comeu mais conchegada? Sim, aqui foi mais que teatro, foi um verdadeiro espetáculo. Sente-se completa no final de uma noite destas, de ver os sorrisos e aqueles que são os de mais perto, a família? Sim, e sobretudo estou muito grata às minhas sobrinhas, porque foram elas que organizaram isto tudo. Creio que alguém as ajudou. Há convidados aqui que me disseram porque é que foram convidados. Eu estou muito grata por tudo isso. Obrigada a todos aqueles que se empenharam para, na verdade, me dar esta alegria de vos encontrar. Amigos de longa data, amigos de 1968.
portanto isso foi muito importante para mim. O que é que a senhora tem a dizer à vida? Em 8 anos há uma lição que nós trazemos como bagagem, há uma grande aprendizagem. O que é que quer de facto dar de modelo àqueles que estão a crescer, mas que se retratam de certa forma quando nos veem e dizem aqui está uma referência para a nossa comunidade ou para a minha vida? Eu creio que a minha vida tenho de dar graças a Deus todo o tempo por aquilo que Deus me deu, por aquilo que tenho sido na vida. Eu agradeço ao Senhor as muitas alegrias, até o meu sofrimento. Eu agradeço, eu tenho tido muitas coisas boas, mas também ao longo da vida houve muitas coisas menos boas que eu vivi, ultrapassei e fui capaz. Eu acho que há muito, mas eu queria dizer a todos os meus, a minha família, aos meus amigos, os mais velhos, os mais pequeninos, que tudo tem o seu valor. Nada se perde ao longo do caminho. Mesmo num túnel, há sempre uma luz. E se nós a seguirmos, chegamos ao fim. Só que com esta luta toda, vive-se de amor, muita amizade, muito carinho pelos outros, porque é assim que recebemos também. Eu creio que não sou eu que fiz pelos outros, mas que os outros fazem muito por mim. Quem é que a senhora gostaria de cá ver esta noite e não conseguiu encontrar? As minhas irmãs, mas que já partiram. O Senhor levou-as, um marido que amei muito na vida e, aliás, puseram a fotografia dele, o casamento, da igreja, mas é uma coisa que gosto pouco de recordar, porque foram 11 anos de sofrimento que eu nunca mais esquecerei, nunca mais. E o meu marido foi um homem maravilhoso, que eu recordo, que nunca mais esqueci, mas o sofrimento foi tanto quando ele partiu que eu nem gosto de recordar, não gosto. Gosto de ver a fotografia dele, mas não gosto de pensar no que eu passei. E para todos os meus amigos, jovens, menos jovens, os meus sobrinhos pequeninos, que se eu não puder deixar mais nada a esta gente, é esta comunidade que eu deixo, o amor. E quando a senhora ver estes testemunhos de pessoas que lhe dizem um olá de uma forma especial, nesta data redonda e tão bonita, porque os 80 é maravilhoso. Não se celebram sempre, não. É maravilhoso. E é verdade que se eu tenho muito bons amigos, é verdade. A vida tem-me dado muitas coisas boas. Há coisas menos boas, mas há muitas boas. E é como se diz, sem amor podes ter tudo, mas sem amor não tens nada. Portanto, tudo aquilo que eu fiz na vida foi uma dedicação, foi amor. As crianças, tantas crianças que se encontravam aqui que já fizeram a garderie, mas já tenho na minha garderie uma criança de um que fez a minha garderie. Já se casou, já lá tem um bebê. Portanto, isso é maravilhoso. Como é que eu ia dizer? Lembra-se daquela canção da Nina Mosconi, L'amour et l'héritage. E é isto que eu quero deixar a todos. É sentir vontade de viver e vontade de amar. E diz-se muitas vezes, Senhor, quanto mais anos me deres de vida, mais anos tenho para te amar. E é verdade, eu amo muito o Senhor. Como é que eu ia dizer? Eu tenho uma fé profunda. E é isso que me ajuda a viver, ser alegre, ser aquilo que sou. Resta terminar de uma forma agradável com as suas palavras, que as pessoas se sintam completas à sua volta com aquilo que nós convivemos nesta noite aqui na Sala da Santa Cruz e que possamos muitas vezes, se calhar, nos reencontrar e confraternizar da mesma forma.
feliz aniversário, com muito amor para dar ainda às suas crianças e a todos aqueles que mais apreciam. Muito obrigado, Sra. Dona Conceição. A vossa presença foi muito carinhosa. Não só porque é a televisão, mas porque eu gosto muito de vocês. Obrigado ao Sr. Alberto, obrigado ao Gabriel David e a si, Dona Conceição, muito obrigado pela sua presença. Com muito amor. Muito obrigado. Nós também é da mesma forma que o sentimos. Muito obrigada, Dona Conceição, e que o Senhor nos dê muitos anos de vida para continuarmos a ser amigos e a crescer no amor que nos acompanha. Obrigada pela amizade. Muito obrigada. E desta forma terminamos dizendo aqui, parabéns à vozinha. Uma noite feliz para todos e com muito prazer nos juntamos para dizer feliz aniversário. És merecedora disso. A Conceição Ferreira e Alberto Feio, para Montreal Magazine, ainda também o Gabriel David. Muito obrigado. Tu que partes, meu irmão, para longe do teu país, ouve bem esta canção, que ela te faça feliz. Atrás fica a lembrança do cheiro a rosmaninho e dos tempos da criança passados lá no cantinho. Lá vai, já lá vai o imigrante com os filhos pela mão. Imagina o lugar mais belo do mundo. 9 ilhas nascidas no mar imenso pela força do fogo e moldadas pela habilidade única da natureza. Há décadas que temos o orgulho de sobrevoar este paraíso natural. Hoje continuamos a deslumbrar-nos com a magia que nos envolve. É esta a natureza que nos inspira a ser uma porta de entrada digna deste nosso destino de sonho. Por falar em sonho, o nosso, transportar-vos para lugares mágicos. Como poder sorrir no meio de tanto sofrimento é o que muitos se perguntam. Encontrar a paz tornou-se num desafio. Angústia, discussões, tristezas, dores, sofrimento. Tome uma decisão, não sofra mais. Saí de uma depressão, recuperei o meu casamento, a minha saúde e a minha família. Telefone para a sua consulta e podemos ajudá-lo. Linha de ajuda espiritual 514-913-9439. Recuperei família, saúde e finanças. Porque para Deus nada é impossível.